tá presente. Consegui entrar agora. Ah, beleza, Guilherme. Vou colocar aqui a presença para você. Vou deixar. Beleza. Alexandre também, professor. Alexandre, opa, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Alexandre, lá no portal, você conseguiu dar uma olhadinha no portal do EAD? Não, devido ao trabalho, eu acabei de sair do trabalho, eu já entrei direto aqui. Beleza. Depois, você tem que ver com a secretaria. A secretaria já te passou senhas, essas coisas? Sim, Tá. Depois tem aqueles tutoriais lá do EAD, né, que é ensino passo a passo. certo. Lá na plataforma, ela tem alguns questionários. Aqueles questionários são a parte da nossa disciplina. Aí eles têm um peso de 0 a 10, tem que estar realizando. E para você acessar as aulas passadas, você tem que, no portal, clicar no fórum. Lá no portal, lá no tutorial que eu te passei, também ele mostra como acessar. Tá? Quando você for acessar, se você tiver dúvida, você pode estar me chamando. Tudo bem? É, eu tenho uma dúvida. Fala aí. É, como eles entraram em contato ontem comigo, falando que ia começar hoje, dia 10, certo? Aham. É, então, no caso, eu tenho por obrigação ver essas aulas antigas que ocorreram para trás? Sim, são duas aulas, se eu não me engano. Ah, entendi. Ah, tranquilo, então, eu vou dar uma olhada assim. Aí lá no final, lá na aula, você vai ver lá que tem um resumo da aula. Tem a gravação dessa aula, como a gente vai passar hoje aqui. E tem um questionário no final. Eu vou marcar a sua presença das aulas através da resposta dos questionários. Tudo bem? Tudo bem, Aí é bem tranquilo. No final da semana você consegue adiantar tudo. Beleza? tranquilo, beleza, Aí qualquer coisa pode me chamar, qualquer momento. Não garanto que eu responda na hora, mas a gente vai se falando. tranquilo. Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre quesitos de um laudo. Só relembrando, eu quero que vocês me falem o que é um laudo. Quem pode me falar, me explicar o que é um laudo? Qual é a situação que ele aparece? Não precisa ficar com medo de errar. Aqui é o local que a gente pode errar. Fala aí. Eu É um acho que relatório de tudo ocorrido É um relatório no com parecer acidente. técnico, professor. Bom, relatório com parecer Técnico. científico, não esquece. Técnico científico, né? Quem que executa o laudo? O perito, né, professor? Boa, o perito. Qual é o papel do perito perante o laudo? Vamos lá. Sei lá, investigar. O perito tem o conhecimento técnico o que ele constatar no laudo é o que aconteceu de fato, né? Exato. E assim, ele tem por objetivo o quê? Qual? Vocês me falaram o quê? É uma pessoa que tem conhecimento técnico, é um relatório, né? Ele tem um processo de investigar. Mas qual que é o objetivo de tudo isso? O que que ele tenta mostrar ali? Para quem ele tenta mostrar? Judicial? Judicial. Sanar a dúvida de um magistrado em uma audiência trabalhista, certo? certo. Sim.
Boa. Qual que é o papel do assistente técnico? Colher as informações para o perito. Colher as informações para o perito? Vamos melhorar um pouquinho? Colher as informações para as empresas, né? A Opa, empresa com qual ele está prestando serviço. ou a empresa ou o colaborador. Lembra que eu posso ter dois? Eu confundi. O colaborador e a empresa pode contratar o assistente, certo? Boa. Não é obrigatório, mas pode. Aí numa perícia, quem que dita as regras da perícia? Perito. De acordo com a legislação, né? O assistente técnico, ele pode fotografar, filmar? Pode. Sim. Pode? Certeza? Sim. Muito bem. Se o perito elabora um laudo, o que o assistente elabora? O relatório. O parecer. Ele elabora um parecer técnico. Parecer técnico, é o nome do relatório, né? Positivo. Precisa ser nos mesmos moldes do laudo pericial? Precisa ser igual ou não? Não necessariamente, Não. mas ele tem que conter um parecer técnico, né? Com a linguagem técnica também. Exato. E aí, o objetivo dele ali. Deixa eu fazer uma outra pergunta para ver se a gente está no caminho certo. Até aqui está no caminho certo. Pergunta de prova agora. O perito, ele pode elaborar um parecer técnico? Não. Eu acho que não. Não? Se ele é Pode. perito, não. Eu acho que pode também, porque ele tem um conhecimento até maior do que um assistente, né? Então, se ele pode, em qual situação que ele vai emitir um parecer técnico? Eu não lembro a palavra certa, creio mas que acho não, que é porque tipo, na hora de tirar Fica a conclusão. por ele ser o próprio perito. Então, vamos lá relembrar então que esse pontinho ficou. O perito emite um laudo, certo? Agora, se o magistrado solicitar uma opinião em algum item, o perito ele pode elaborar um parecer técnico sobre aquele item. Perfeito? Isso mesmo, professor. Lembraram agora? Ele pode elaborar um parecer técnico para sanar a dúvida do magistrado em cima de um item do próprio laudo. Beleza? É como se fosse ele dar uma opinião técnica, né, do assunto, né? Exatamente. Tudo bem? Sempre de forma imparcial. O perito, ele é imparcial, diferente do assistente técnico, que ele é parcial ao seu cliente, né? Dentro da lei. Ele não pode também forçar algo fora da lei. Tudo bem? Estamos no caminho certo? Sim, professor. Então vamos lá falar sobre os quesitos do laudo. O computador travou. Deixa eu ver. Travou? Deu uma travada aqui. Vou tentar sair e entrar de novo. Vou parado na tela. Foi.
Opa, fechou, foi tudo. Só um minutinho. Estamos em março de 2017 e o tema é os quesitos na prática pericial. Sou José Marcelo Penteado, perito judicial, professor do curso Imersão em Perícias Médicas por Doenças Ocupacionais e sócio-diretor da empresa MedSafe Solution, empresa que produz softwares para a área de perícia médica, saúde ocupacional e ergonomia. Apresentaremos uma série de vídeos educativos que nós denominamos de O Tema É. Vocês poderão ter acesso a eles através das redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Iniciaremos então o programa de hoje. Nós verificamos no novo Código de Processo Civil que existem 3 possibilidades de elaborar quesitos. O 465, que são os quesitos iniciais, o 469, que são os quesitos suplementares, e o 477, que são os quesitos de esclarecimento. Os quesitos iniciais do 465 é importante que eles sejam elaborados pelo médico assistente. Ele faz o estudo dos autos, estudo da inicial do processo e realiza esses quesitos e entrega para o advogado para que se protocole no processo. Os quesitos suplementares, eles são os quesitos que eles são elaborados durante a diligência pericial. Veja como está escrito no artigo 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Portanto, quesitos suplementares são aqueles que são realizados durante o ato pericial e serão respondidos pelo perito na entrega do laudo. Vamos dar exemplos de quesitos suplementares importantes que podem acontecer na prática e que isso determina uma boa ação do assistente técnico durante o processo. Por exemplo, uma pessoa entra com processo, uma senhora de 48 anos, 54 anos, sei lá, entra com processo judicial por uma tendinite de supraespinhoso, uma síndrome de impacto no ombro. No inicial do processo, ela informa que estava trabalhando com movimentos repetitivos e postura inadequada. Ok.
Quando você faz a análise dos quesitos iniciais, você sabe que realmente na empresa existe o risco ocupacional e ela realmente tinha uma doença de ombro. Provavelmente vai ter causa, essa doença provavelmente foi causada, vai ter um nexo causal direto com o trabalho. No entanto, quando você participa da perícia judicial, você percebe algumas situações que podem ocorrer com fatores extralaborais. Por exemplo, você pergunta para a autora se ela possui alguma comorbidade, e ela informa que ela tem, por exemplo, diabetes. Nossa, o diabetes é uma grande causa de tendinite supraespinhoso. Então, deverá o assistente técnico, no momento da diligência, como ele não sabia que a pessoa tinha diabetes, no momento da diligência ele vai perguntar, fazendo um quesito suplementar. O perito não vai responder ali na hora, mas ele vai ter que constar isso no seu laudo. Se o diabetes é uma grande causa de doença de síndrome do impacto. Muito bom. Você que tinha uma doença que ela possuía uma causa direta com o trabalho, a partir do momento que você, durante a perícia, identificou um outro fator causal, já provavelmente já não vai ser só uma causa única, mas vai ser apenas uma com causa. Ou seja, você atuou de maneira a melhorar ou a minimizar o dano para o pagamento da empresa. Ainda durante a perícia, o assistente técnico, por exemplo, pode perguntar para a parte autora: como que a senhora está hoje? A senhora está igual, está melhor ou está pior depois que a senhora saiu da empresa? A parte autora muitas vezes acaba informando: não, hoje eu estou muito pior. Peraí, se ela está muito pior, existe algum outro fator que está sendo responsável agora pela piora dessa doença e não mais o trabalho. Existe um termo latim denominado sublata causa tolitur effectus, ou seja, retirada-se a causa, cessa-se o efeito. Então, se ela teve uma doença que teve uma influência do trabalho, mas que agora ela está piorando depois de afastada do trabalho, ou seja, a causa que está fazendo permanecer essa doença já não é mais o trabalho, e sim um fator extralaboral. Então, essa doença, que nós podemos concluir é que ela teve uma concausa laboral, porém, o resultado da incapacidade laborativa dela agora já não é mais a concausa laboral, mas sim os fatores extralaborais. Ou seja, com a elaboração de quesitos suplementares durante a diligência, o assistente técnico é capaz de defender e minimizar o dano para a empresa, e de uma maneira técnica e de uma maneira ética. O pessoal acaba confundindo quesito suplementar com quesito complementar e com quesito de esclarecimento. Vocês podem verificar no novo Código de Processo Civil que, ao contrário do que os procuradores pedem no processo, não existe a palavra quesito complementar em nenhum lugar do Código de Processo Civil. Então, esse termo, quesito complementar, deveria ser extinto do processo judicial, porque nós temos o suplementar no momento da diligência e agora nós temos os quesitos de esclarecimento. Esses quesitos de esclarecimento estão dentro do artigo 477 do Código de Processo Civil. Como que está escrito no novo Código de Processo? O artigo 477, parágrafo 3º, diz: se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou assistente técnico a comparecer em audiência, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos. E veja o que diz o artigo 361 do Código de Processo Civil, novo Código de Processo Civil. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nessa ordem preferencialmente o perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimento no prazo e forma do artigo 477, caso não tenha respondidos anteriormente por escrito. Dessa forma, então, não existe no Código de Processo Civil a palavra quesitos complementares. A palavra correta são quesitos de esclarecimentos, ao qual o perito tem o dever de respondê-los, podendo respondê-los não necessariamente na audiência, mas de acordo com o Código de Processo Civil, ele pode responder antes na forma escrita. E dessa forma, o processo correrá até com maior celeridade e na maior harmonia. Então, entendemos que, durante o processo judicial, teremos somente 3 tipos de quesitos: quesitos iniciais,
quesitos suplementares que ocorrerão obrigatoriamente durante a diligência e os quesitos de esclarecimento que serão respondidos, então, pelo perito judicial. Encerramos aí o tema de hoje. Se você gostou, curte aí nas nossas redes sociais. Tiver ou não gostou, ou quer fazer algum comentário, quer algum esclarecimento, escreva embaixo aqui nos comentários que teremos o prazer aí de responder a vocês. Obrigado e até a próxima. Então, como nós vimos, quesitos são perguntas, são questões formuladas ao perito e assistente técnicos, concernentes aos fatos da causa que constitui o objeto da perícia. Então, eu posso haver quesito tanto do perito, né, quanto do assistente técnico. Você viu que tem 3 formas de quesito, e a gente vai ver essas 3 formas, né, de quesitos, de perguntas. Então, na maioria das vezes, os quesitos são formulados pelos advogados das partes, sendo que o mais indicado seria que fizesse sob orientação dos seus respectivos assistentes técnicos, né, se esses tivessem sido indicados, pois a arguição deve ser pertinentes à matéria da causa. Como no exemplo do perito falou, da pessoa com tendinite e com diabetes, né? Então, fizeram alguns quesitos de esclarecimento ali. Que envolve a matéria da causa, envolvendo as questões técnicas a serem esclarecidas pelo perito e pelo assistente técnico da parte contrária. Pergunta a vocês: o perito deve responder a um quesito no momento do questionamento? Sim, professor, se ele não respondeu por escrito, ele deve responder na audiência, sei lá, né? Isso, ele não precisa, né, no ato se pronunciar, mas ele tem que constar nos autos dele, né, para que ele seja na audiência. Então, os peritos e assistentes devem elaborar os quesitos com objetividade e clareza, evitando aqueles que permitam interpretações duvidosas e que possam receber respostas genéricas. Caso isso aconteça, o juiz ele pode, né, tanto chamar o perito ou assistente técnico para audiência, para esclarecimento, ou solicitar o seu parecer. Então, os quesitos devem demandar respostas especificamente dirigidas para o caso em questão. Isto é, respostas que informem ao juiz detalhes da verdade que lhe seja de interesse particular. Caso ele fuja muito do assunto, aí a gente volta lá na primeira aula, né? Que é perigoso ele perder até a causa e efeito do laudo. Né? Caso não conste os quesitos, o laudo dele pode ser... Me fugiu a palavra, mas ele pode ser cancelado. É uma palavra correta. Numa perícia, os quesitos são tão relevantes que poderão suscitar outros, quer para dilatar ou ampliar o campo das investigações, até mesmo para prorrogar a resolução da questão. Lá no Código de Processo Civil, esses quesitos são chamados de suplementares, e são formulados no curso das diligências. O que é diligências? O que é diligência, Juliana? Não entendi. O que é uma diligência? Não sei. O que é uma diligência, Peterson? O Peterson cai. Peterson? Vamos lá. O que é uma diligência, Guilherme?
Eu não tenho certeza. É quando você tem interesse em fazer alguma coisa, não é? Tipo, tá perto. Vamos lá, Elisângela, diligência. Elisângela, Alex. É quando acontece alguma coisa, professor, que tem que tomar providência? Ô, tamo perto. Fala aí, guru. O professor, diligência é investigação? Perfeito. É tudo isso daí que vocês falaram, né? A investigação, elucidar, diligência é quando ele vai lá realizar a perícia, ir até o local. Isso é diligência, tá? Então, os quesitos suplementares são formulados no curso da diligência, no curso das perícias, anteriormente à entrega do laudo, né, ou após a conclusão inicial do laudo. O antigo Código Processo Civil era bem claro quanto às definições de cada tipo de questão. Já o novo nada mudou, porém deixou clara a possibilidade de utilização dos quesitos complementares pelos advogados e juiz, né? Então, já o novo, ele deixa a possibilidade de utilizar os quesitos pelos advogados e juízes, além da competência do assistente técnico poder também fazê-lo em seu parecer. E aí a gente tem alguns quesitos. Os regulares são os quesitos normais, ou que podem denominar quesitos regulares. São apresentados pelas partes, junto com assistentes técnicos, antes de o perito efetivar a proposta de honorários e do início da perícia. Esses quesitos normais deveriam ser sugeridos pelos assistentes técnicos da parte do advogado, se esta contratar algum. O advogado analisará se junto ou não às sugestões. Esses quesitos normalmente estão previstos no novo e no antigo Código do Processo Civil. Olá, Euron Pimentel falando, tudo bem? Então, dando continuidade a essa sequência de vídeos que nós estamos fazendo sobre quesitos, a gente vai falar agora então sobre a questão dos quesitos regulares, ordinários, iniciais, principais, básicos ou normais. Euron, que monte de nome é esse aí? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. A ferramenta nos dá essa possibilidade. Então, quando existe no processo alguma demanda, alguma questão técnica que o juiz não tem a condição de versar sobre ela, ele tem a oportunidade de nomear um perito, né, um auxiliar técnico, para que esse perito possa ali ajudar naquela questão específica que o juiz não domina. E aí, ao mesmo tempo que o juiz nomeia um perito, é dada a oportunidade às partes também, ali no 465 do Código de Processo Civil, é dada às partes a possibilidade de apresentarem quesitos, ou seja, de fazer questionamentos ao perito para que o perito responda e a tese, seja do autor ou do réu, seja realçada ali. É uma oportunidade que as partes têm de trazer um novo fôlego ali, igual eu disse no vídeo introdutório, é uma grande possibilidade. Às vezes a petição inicial assim, não foi muito boa, ou então o processo já se arrastou por um tempo, por 3, 4 anos e ficou meio embolado ali. Então, a possibilidade que a parte tem de apresentar quesito dá um novo vigor à questão ali, tá bom? E o que acontece? Sempre que nós, como assistentes técnicos ou como peritos, estivermos diante de quesitos, a gente tem que ter uma postura bem bacana ali, tá? Quando não juntados, igual eu coloquei aqui, o prejuízo processual é grande, por 2 motivos. Primeiro, porque supondo que o autor junte quesitos e o réu não, a tese do autor vai ficar muito ressaltada e a tese do réu vai ficar meio prejudicada. Aí você pode pensar, mas isso é bom, porque aí, supondo que eu seja autor, né?
aí a minha tese vai ficar muito forte e a do réu muito fraca. E assim, na prática, eu via que não era legal. Bom é quando as duas partes juntam quesitos, e mesmo que a outra parte te confronte com perguntas, ainda que o perito seja confrontado com perguntas, é interessante que haja bastante clareza nas questões, porque aí você, como profissional, vai ter que se esforçar mais para mostrar que a sua tese é a melhor. E outra coisa, como perito, eu quero chamar a atenção que, às vezes, por não juntar quesitos, o resultado final do trabalho do perito, que é o laudo, e o resultado final do trabalho do assistente técnico aparecer. Então, assim, quando você atua como perito, se não tem quesitos, seja das duas partes ou uma parte, ou, enfim, fica parecendo que o trabalho ficou ruim. E, às vezes, as pessoas acham que o trabalho está ruim por sua culpa, mas não foi incompetência sua. Foram as partes que, por falta de zelo ou por não quererem, abriram mão ali da possibilidade de juntar os quesitos ali, tá bom? Como assistente técnico, devemos aproveitar mais para essa oportunidade. E aí você pode perguntar, como assistente técnico, eu sempre falo como assistente técnico mais voltado para essa área, porque eu atuo exclusivamente hoje nessa área de assistência técnica, não atuo mais como perito há alguns anos. Optei por isso, quem me conhece já sabe os motivos e tal. Mas quando você, como assistente técnico, e vai confeccionar os quesitos, o que você deve preocupar? Eu não devo preocupar. Quesitos limpos, bem fundamentados, dentro do objeto perseguido, não forçando uma resposta direta, evitando assim que o perito prejudique a resposta ao quesito. Aqui no caso eu passei rápido, mas na sequência desses vídeos a gente vai abrir cada pontinho desse aqui e vai abordar os erros que geralmente são cometidos ao se confeccionar quesitos e que você, uma vez vendo esse vídeo, é claro que a gente não vai aprofundar, demoraria horas e horas, mas uma vez vendo essa sequência de vídeos, certamente vai te trazer uma clareza aí em relação a essa questão, tá bom? Nós vamos fazer essa sequência de vídeos falando sobre quesito. Eu te convido a não perder, porque apesar de serem vídeos resumidos, são vídeos que vão ficar bem feitos e bem interessantes, tá bom? Fica com a gente sempre. Um grande abraço. Então, o artigo 465 do novo Código de Processo Civil. Ele fala, capítulo 1, incumbe as partes dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o pedimento à suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar os quesitos, os questionamentos. Então, 15 dias contados a partir da intimação da nomeação do perito. Então, o juiz nomeou o perito. Tem 15 dias para ou solicitar a suspensão do perito ou, concordando com a nomeação do perito, indicar o assistente técnico para ambas as partes, né? Ou autor ou réu, e apresentar os quesitos. Então, os quesitos complementares, né? Os que são apresentados pelo advogado, não existem, porque já que não estão previstos no Código do Processo Civil e nem no novo, porém, eles de fato existem devido a serem praticados de norte a sul do país, utilizando a mesma denominação do que não existiria, né? Foi o caso que o perito falou, né? Que é o de esclarecimento. Os quesitos complementares eram utilizados pelas partes para pedir explicações aos peritos quando as dúvidas existentes a respeito do laudo, na época do antigo, do Código Civil. Então, os juízes com receio de serem acusados de cerceamento de defesa ou de direito contraditório, mesmo quando as partes tinham a intenção de meramente protelar o processo, deixavam os quesitos complementares passarem, obrigando o perito a voltar ao processo para responder as coisas ou os quesitos tópicos sem necessidade. E, na verdade, isso é o instrumento do artigo do Código do Processo Civil, que ele visa tirar dúvidas. Era o perito respondê-las em audiência de instrução e julgamento. E para que ocorresse esse esclarecimento,
a parte deveria fazer as perguntas com dúvidas na forma de quesitos. Mas os advogados eles não gostavam de recorrer a esse instrumento porque o perito experiente respondia as dúvidas, né, com muita clareza, muita afirmação e da mesma forma que ele tinha colocado lá no laudo. Então isso dava mais corpo de prova para o laudo, né? E os advogados mais experientes procuravam evitar esse tipo de situação ao qual ele poderia ali estar se enrolando, né? E para ter uma ideia dessa utilização de audiência de instrução de julgamento, a finalidade de tirar dúvidas do laudo, o perito com grande quantidade de laudos que realiza no ano apenas iria a uma audiência para esclarecer algum no mesmo período. Então, em substituição à audiência que esclareceria, os advogados preferiam apresentar tais quesitos complementares quando da vigência do antigo Código Penal, ou Código Civil. E assim o legislador percebeu a prática desses quesitos e incluiu nele o instrumento que obriga o perito a responder por escrito as dúvidas que as partes tenham a respeito do seu laudo e o juiz assim possa determinar um prazo de 15 dias. Né? Então fica previsto diretamente que esses quesitos complementares. E aí, se houver dúvidas ainda, após a explicação dadas e formuladas na forma de quesitos complementares ou de outro modo, somente restará a parte peticionar, requerendo que o perito as responda na própria audiência. E a partir do novo Código de Processo Civil, ele não permite mais ser questionamento sobre o laudo do perito depois da audiência de instrução e julgamento, né? Se ele que acabar definitivamente com as idas e vindas do perito no processo de explicar o seu laudo após a entrega, a fim de responder lotes de questionamentos complementares que levam a postergar o processo, invariavelmente de valor de causa, elevando por tempo indeterminado. Peritos reclamavam dessa prática nociva na época do antigo. O artigo 477. O perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Aí ele fala, capítulo 1º, as partes serão intimadas para, querendo manifestação em relação ao laudo do perito do juízo, num prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Então, o assistente técnico tem um igual prazo de 15 dias ali para apresentar seu parecer. Capítulo 2. O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer o ponto. Então, aí entra quesitos de esclarecimento, sobre o qual a existência de divergência ou dúvida de qualquer das partes do juízo ou do órgão do MP. Divergente apresentando no parecer do assistente técnico da parte. Capítulo 3. Se ainda houver necessidade de esclarecimento, a parte vai pedir ao juiz que mande intimar, que chame o perito, que chame o assistente técnico, para ir lá na audiência de instrução e julgamento, formulando as perguntas sobre a forma de quesitos. E o capítulo 4, o perito ou assistente técnico será intimado por meio eletrônico com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Então, quesitos complementares do assistente técnico. Ele deve incluir no seu parecer perguntas para o perito responder acerca de algum tipo de discrepância, né, entre o seu parecer e o laudo do perito, ou perguntas relativas à obscuridade do laudo ou sua falha visível. O assistente ainda poderá fornecer as mesmas perguntas ao advogado, a fim de que, na forma de quesitos complementares, obrigue o perito a se explicar sobre eventuais erros, discrepâncias com o parecer e a obscuridade do que o seu laudo possa ter. Quesitos suplementares.
A apresentação dos quesitos suplementares só vai ser possível ser realizada no momento em que o perito pegou o processo para começar a perícia, até o momento em que ele entrega o seu laudo. Os assistentes técnicos sabem que as partes no processo judicial podem apresentar quesitos suplementares. No entanto, eles podem constituir verdadeira estratégia de ataque. Até mesmo advogados experientes deixam de apresentá-los por falta de conhecimento ou falta de lembrança. E o assistente técnico é quem deve alertar o seu advogado, né, ao qual ele representa, a respeito da possibilidade de apresentar quesitos suplementares. E é importante que a parte indique um assistente técnico, porque esse assistente técnico ele vai ser conhecedor da prática e da burocracia forense, né? Ele vai conhecer ali sobre o assunto que deseja realmente ser representado na perícia judicial. Isso porque a falta de ação de um assistente técnico, o processo pode chegar ao nível de se tornar calamitosa. E aí, tornar, né, o laudo insustentável, gerar dúvidas, tanto para uma parte quanto para a outra. O assistente, ao não ser acolhido pelo perito no pedido de aplicar esforços em determinada diligência, cuja necessidade foi somente detectada no decorrer da perícia realizada, no decorrer da diligência, pode-se dividir ao advogado e comunicar ao fato, na ocasião sugerida, desde logo nos quesitos suplementares, os que viriam a obrigar o perito a realizar a diligência. Os assistentes técnicos, eles costumam ficar mais atentos, né, os que têm mais experiência nos procedimentos do perito durante a visita. O exame de pessoas, de documento, os trabalhos que atuam conjuntamente, com qual objetivo? De visualizar, detectar qual é o entendimento que o perito está tendo sobre o objeto da perícia e qual a direção que vai tomar o seu laudo, qual que é o rumo que vai tornar o seu laudo. Se o assistente ele perceber a necessidade de colocar o perito em uma outra direção, com o propósito de que ele investigue, estude fatos e técnicas que favoreçam o trabalho de tese para aquela parte que ele está representando, né, ou o autor ou o réu, ele impõe-se então ao assistente a formular quesitos suplementares e propô-los aos advogados, que julgando conveniente ou juntará no processo. Em uma situação mais hipotética, pode o assistente técnico pedir ao perito entrevistar uma testemunha sobre o objeto da perícia. Este poderá, entretanto, negar-se. O que faria o assistente frente à negativa? Reclamaria no seu parecer que o perito não procurou a pessoa para obter a informação. Neste caso, né, o lei já estaria derramando, visto que o perito não teria entregue o laudo e as informações importantes não estariam constantes com ele. E aí, quando se sabe da utilidade dos quesitos suplementares na conjectura da recém-proposta, o assistente técnico reúne-se com o advogado da parte que representa e informa a negativa do perito em entrevistar a testemunha. E aí, logo de cara, sugere quesitos suplementares que obrigam o perito a procurar a testemunha em busca de informação sobre a perícia. E aí o perito estaria colocando nos trilhos e as respostas dadas pelo perito nos quesitos suplementares seriam muito bem desenvolvidas pelo assistente ou no seu parecer. E é claro, o advogado daquela parte também. Como diz lá no código, no CPC, o assistente tem 15 dias para apresentar o seu parecer depois que o perito entrega o laudo. E o assistente lê o laudo do perito no processo e aproveita no parecer daquilo que o perito escreveu os resultados da entrevista com a testemunha como exemplo. E o perito tem fé pública, né, como nomeado pelo juiz. E aquilo que ele escuta da testemunha e coloca no laudo tem caráter fidedigno, né, porque ele é uma indicação oficial do juiz. Oficial
Não que seja concursado, né? Não vamos confundir. Concursado, ele é a parte do criminal. Lógico, o depoimento obtido pelo perito tem um peso maior do que o do assistente. Então, o assistente técnico utiliza o depoimento escrito pelo perito na construção da sua tese. Ou seja, o perito fornece munição para o assistente criar o seu sustento. O artigo 469 fala assim que as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. E aí tem o parágrafo único que o escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos. Olá, sejam todos bem-vindos nessa série de vídeos em que eu respondo os alunos, eu dou a minha opinião nas matérias de segurança do trabalho, direito do trabalho, direito previdenciário, perícia judicial, elaboração de PPRA, PCMAT, qualquer dúvida em qualquer uma das normas regulamentadoras, você me manda um e-mail ou lá nas páginas do Facebook, me manda sua dúvida, me manda sua pergunta, me pergunte sobre a minha opinião, que eu vou ter o máximo prazer em te responder. E normalmente quando eu entendo que a pergunta é relevante, é importante para todos os demais colegas da área de segurança do trabalho, eu respondo em vídeo e disponibilizo lá no meu canal no YouTube e também nas redes sociais. A pergunta de agora, no momento, é sobre perícia judicial do trabalho. O aluno, que aparece o nome dele logo abaixo, me enviou uma pergunta com os seguintes termos. Em relação aos quesitos complementares, qual é o momento em que devo elaborar e qual o momento que o perito responde esses quesitos complementares? E a minha resposta é a seguinte. Antes de eu dar a resposta, vamos fazer uma revisão rapidinha dos tipos de quesitos. Né? Nós temos 3 tipos de quesitos lá na perícia judicial do trabalho. Os quesitos principais são aqueles que devem ser elaborados lá no início do processo, naquele prazo que o juiz concede para as partes apresentarem os assistentes técnicos e elaborar os quesitos a serem respondidos pelo perito. Então, os quesitos principais são esses, são os primeiros quesitos apresentados. Logo em seguida, nós temos os quesitos suplementares, como está escrito lá no Código de Processo Civil, e que também nós conhecemos por quesitos complementares. E os quesitos suplementares, ou os complementares, devem ser feitos, podem ser feitos no momento da perícia. Já explico melhor exatamente como que isso deve acontecer. E por último, nós temos os quesitos de esclarecimentos que são apresentados para o perito responder depois que ele entrega o seu laudo. Lá no momento das diligências periciais, naquele momento em que o perito está na empresa desenvolvendo as suas atividades, o assistente técnico
percebeu alguma situação e, em decorrência disso, pensou em elaborar um quesito complementar. O técnico ou engenheiro que está atuando como assistente técnico pode ali no momento, num papel, numa folha de papel, escrever esse quesito e entregar para o perito. Ou então, na conversa com o perito, dizer: senhor perito, quero fazer um quesito complementar, e o perito vai dizer: sim, pois não, aí você vai fazer o quesito. Mas o importante é que seja por escrito e entregue ao perito. Quantos quesitos complementares eu posso fazer? O Código de Processo Civil não determina quantos quesitos você pode fazer, quantos forem necessários, né? Agora, o mais importante em relação aos quesitos complementares ou suplementares é você, o assistente técnico, lembrar ao advogado que esses quesitos que você elaborou devem ser inseridos, devem ser colocados no processo. O advogado deve fazer uma petição anexando aos autos esses quesitos complementares. Vai fazer uma petição se direcionando ao juiz, dizendo: a parte autora ou a parte reclamada vem à presença de Vossa Excelência apresentar quesitos suplementares, tracinho, complementares, e requerer para que sejam enviadas ao ilustre perito para que sejam respondidos no laudo pericial. Agora sim, foi formalizada a entrega desses quesitos. O perito só é obrigado a responder os quesitos complementares se estiverem nos autos. Aí, lá na elaboração do seu laudo pericial, ele vai ter esses quesitos. Quando o advogado protocolou, entregou esses novos quesitos lá na vara do trabalho, o perito será intimado. Alguma coisa mais ou menos assim: senhor perito, uma das partes, a parte reclamante ou a parte reclamada, está apresentando quesitos complementares que devem ser respondidos no laudo pericial. Então, é dessa forma que acontece. O quesito elaborado lá no momento da perícia deve ser protocolado, inserido no processo, e o perito responde na elaboração do seu laudo. Entendido? Ok. Agora, eu quero que você veja a seguir o meu site, o meu blog e o meu e-mail para contato. Inscreva-se aí no meu canal e receba sempre, quando eu gravar uma nova aula ou uma nova opinião, uma nova resposta, automaticamente você vai receber aí no seu escritório, na sua casa, no seu tablet, no seu computador. Ok? E você que pretende atuar como assistente técnico na perícia judicial ou como perito, vai aqui, ó, onde está aparecendo lá no meu site, clica aqui em cursos online, vai abrir esta página, clica aqui em perícia judicial, se inscreva no curso e torne-se um perito judicial ou um assistente técnico em perícia judicial. Espero você lá, ok? Abraço, tchau. Então ainda existem quesitos que são impertinentes ou irrelevantes, cuja essência ultrapassa ou foge ao campo delimitado da matéria em questão. E aí, de acordo com o Código Civil, é função do juiz indeferir quesitos que julgue impertinentes e formular aqueles necessários ao esclarecimento da causa. Então, os quesitos impertinentes, ainda que por qualquer razão o juiz não os indefira, é imprescindível que o perito identifique as perguntas que possam levá-lo à contradição ou aquelas não ligadas ao fato periciado. Deve excusar-se de respondê-las, apontando os motivos que o levaram a tal atitude. Em um quesito gerado de forma mal formulado,
né? Pode gerar uma resposta técnica indesejada e que pode comprometer os interesses tanto das partes que formulou. E os quesitos devem ser formulados com o objetivo de serem respondidos pelo perito para elucidar todas as controvérsias a respeito da questão. E o perito assistente deve ser capaz de formular quesitos com base nos argumentos ou razões sobre as quais as partes que ele contratou elabore sua defesa. Então, esses quesitos devem ser elaborados de forma que permitam respostas objetivas, concisas, possíveis de ser argumentadas, exatas e, por fim, com bastante clareza do objetivo que se deseja chegar. Perfeito, pessoal? Dúvidas? Jonathan? Dúvida? Não, professor, tá tranquilo. Juliana? Não. Cíntia? De boa, de boa. Elisângela? Não, professor, tranquilo. Guilherme? Até então tá tranquilo, professor. Alexandro? Opa, até agora tá tranquilão. Alex? O Alex estava no. Acho que aquele barulho de sinuca que estava vindo era lá do Alex.